A paz, amados irmãos. Neste exato momento, quero compartilhar com vocês uma palavra toda especial do coração de Deus. Nós sabemos que os dias não são fáceis, mas eles são muito mais difíceis para quem está fora da direção de Deus. E como nos diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos sim deste ânimo que nos é transmitido para as nossas vidas através da palavra do nosso Deus. Então quero compartilhar com vocês algo super especial que a palavra de Deus nos ensina sobre como experimentar a boa vontade de Deus. É isto mesmo, meu irmão amado. Deus tem uma boa vontade para nossas vidas e nós precisamos entendê-la e saber como podemos desfrutar da mesma. E não existe outra forma de entender sobre isto que não seja lendo, examinando a palavra de Deus, pois é ela que nos ensina. E nós podemos começar o nosso estudo com a primeira colocação. A palavra, ela nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo. Isto mesmo, meu amado irmão. Este mundo possui uma cultura, um pensamento que é contrário aos bons pensamentos do nosso Deus. Paulo já escrevia sobre isto há mais de 2000 anos atrás. Imagina o que ele estaria nos dizendo agora, porque vivemos numa cultura de tanta falta de fé, de tanta crueldade, de tantas coisas que são contrárias à palavra do nosso Deus. Então, a primeira parte que nós devemos ter a nossa atenção, o nosso coração, é esta, que está escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E lá diz assim: e não sedes conformados com este mundo. Isto mesmo, meu amado, nós devemos ter uma postura de quem não aceita viver no jugo da cultura, do sofrimento, das imposições que este mundo tenebroso coloca para nós, porque nós temos realmente que buscar a boa vontade de Deus para nossas vidas. E para isso, o segundo ponto a observarmos é: precisamos ser transformados. Mas talvez você me pergunte: mas eu não já fui transformado quando nasci de novo? É verdade. Nós, ao nascermos de novo, pela obra do Espírito Santo, tivemos o nosso homem interior recriado, transformado, saímos das trevas para a luz. Mas você tem que entender o seguinte: quando uma criança nasce, ela nasce e necessita desenvolver-se, crescer. Da mesma forma somos nós. Ao nascermos de novo na família de Deus, no reino de Deus, não podemos ficar parados. Precisamos nos desenvolver espiritualmente, crescer na graça, crescer no entendimento e assim
nos tornarmos cada vez mais pessoas que vivem na luz da palavra de Deus, agradando ao nosso Pai. E não existe uma outra forma que a palavra de Deus nos ensine de fazer isso que não seja renovando o nosso entendimento. Nós precisamos jogar fora o entendimento velho, porque muitas vezes, mesmo já tendo nascido de novo, nós deixamos entrar em nosso coração aqueles pensamentos antigos, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, e abandonamos assim a boa palavra de Deus que nos é colocada à disposição, e vamos seguir o que pensa o vizinho, o que pensa o nosso familiar, o que pensa o nosso colega de trabalho, mas não é desta forma que o nosso Deus requer de nós. Ele coloca para nós esta necessidade de nós renovarmos o nosso entendimento, a nossa mente. É justamente isso que encontramos na outra parte de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. E o nosso entendimento é renovado através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, como está escrito: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Talvez você ainda precise em algum assunto, em alguma área da sua vida, conhecer a real verdade que Deus tem para você, a real condição que você precisa viver por fazer parte da família de Deus, porque ao nascer de novo na família de Deus, o Senhor lhe concedeu participar de seu reino e ser uma pessoa diferente do que você era antes. E ele tem todo um projeto para desenvolver na sua vida, para que possa você andar nas boas obras que o Senhor preparou para você, para mim, para nós. Então, a nossa atenção tem que estar nisto, tem que estar em renovar a nossa mente, o nosso entendimento, e fazer isso com a palavra de Deus. E assim, desta forma, será possível experimentar, viver a boa vontade de Deus. Pois Deus tem uma boa vontade de Deus que é especialmente para mim e para você. É viver o melhor de Deus. Pois é isto que está escrito na parte final de Romanos 12:2, que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você não irá experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus até que você tenha sua mente renovada, até que você ande nesta luz que tem uma indicação feliz, que tem um resultado feliz, que é o de experimentar o melhor de Deus. E esta, meu amado, é a vontade do nosso Pai. E vejam que esta carta de Romanos, ela foi escrita justamente à igreja que se encontrava em Roma. Ela não foi escrita para o mundo, ela não foi escrita para os infiéis, ela foi escrita para mim e para você, que segue o nosso Senhor Jesus, que faz parte de seu reino. Isto nós podemos ver e comprovar lá em Romanos, capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo Paulo afirma: a todos os que estáis em Roma,
amados de Deus, chamados santos. Então a mensagem do livro, da carta de Romanos, é para os amados de Deus. Foi para os amados de Deus naquela época em Roma e é para os amados de Deus na época presente. Então se coloque nesta posição de amado de Deus que você é, renove a sua mente e vá colhendo dia após dia os frutos que o Senhor Deus preparou para você, de viver o melhor de Deus, de experimentar a boa e agradável vontade do nosso Pai. Então, para viver o melhor de Deus, temos que fazer a palavra de Deus ser a fonte de nossos pensamentos. Não há outra forma. Você não pode estar pensando no que diz os jornais, as revistas, esse pessimismo deste mundo tenebroso, deste mundo de incredulidade. Você precisa ter a sua mente conectada com a palavra de Deus. Só assim você vai verdadeiramente trilhar os caminhos de Deus, trilhar os caminhos vitoriosos que foram preparados pelo nosso Pai. Eu quero aqui, desde já, terminar esta palavra colocando para você que Deus continue lhe abençoando todos os dias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a graça e a paz te cerque de uma forma toda especial. Tenha ânimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até a próxima, em nome do nosso Senhor Jesus.